Olá, tudo bem? Sou o professor Leonardo Mota, do perfil Leonardo Mota no Instagram, e hoje é dia de trazermos a resposta à nossa tradicional enquete dominical, tá bom? Quem nos segue já sabe que todos os domingos nós temos a tradicional enquete lá nos nossos stories sobre algum tema relativo a licitações e contratos, tá bom? E hoje, né, nós vamos trazer a resposta da nossa enquete, e a nossa enquete ela veio tratar de um assunto que é importantíssimo na nova lei de licitações e contratos, a Lei 14.133, que é a questão da contagem dos prazos, lá constante no artigo 55, né, da Lei 14.133, com as regras do artigo 183, que é fundamental para quem vai utilizar a nova lei, entender essa regra dos prazos, que agora, inclusive, não tem relação direta com modalidade de licitação. Pois bem, olha só, vamos à nossa enquete primeiramente. Determinada prefeitura, após regulamentar a Lei 14.133, de 2021, realizará pregão eletrônico para a contratação de serviço de pintura da Secretaria de Administração, tá? Considerando as regras da nova lei, caso o edital seja publicado no dia 1º de junho de 2022 na internet, a sessão não poderá ocorrer antes do dia 16 de junho. Isso é uma informação muito importante de se atentar a isso aí, porque nós sabemos que preferencialmente os procedimentos serão eletrônicos, nós sabemos que temos o Portal Nacional de Contratações Públicas, onde o edital e seus anexos deverão ser publicados lá no portal. Temos ainda a regra da publicação em jornal de grande circulação, mas vamos entender como a nova lei trata essa questão da publicação. Primeiramente, vamos entender como vai se proceder, né? Inclusive qual a modalidade que nós devemos utilizar. Olha só, pregão eletrônico para a contratação do serviço de pintura da Secretaria de Administração. Olha só, então é um serviço comum de engenharia, nós podemos dizer assim, e é um pregão eletrônico cujo critério de julgamento é menor preço ou maior desconto. Vamos entender que aí supostamente seja menor preço. Onde estará, primeiramente, essa questão das regras dos prazos de publicação do edital? Está lá no artigo 55 da Lei 14.133, quando fala que os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da divulgação do edital de licitação, são de, primeiro, inciso 1, para aquisição de bens, 8 dias úteis, quando adotar os critérios de julgamento menor preço, maior desconto, 15 dias úteis nas hipóteses não abrangidas pela linha A desse inciso. Nós já vimos que não é uma aquisição, é um serviço de engenharia, um serviço comum de engenharia. Então vejamos, artigo 55, inciso 2º. No caso de serviços e obras, olha o prazo, 10 dias úteis quando adotados os critérios de julgamento menor preço ou maior desconto, nos casos de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia. Então, meus amigos, a primeira conclusão que nós temos é que esse objeto, serviço de pintura da Secretaria de Administração da Prefeitura, por pregão eletrônico, cujo critério de julgamento é o quê? Menor preço ou maior desconto. Então, nós teremos que é um serviço e o critério de julgamento é menor preço e o maior desconto. É importante lembrar que nós trouxemos aí para a questão específica o que vai impactar na nossa questão. Mas, no inciso 2º, nós temos outras alíneas que vão trazer outros prazos, né, de publicação, né, do edital, os prazos mínimos de apresentação da proposta e lance, inclusive observando o regime de contratação, né? Então, muito importante entender isso aí. Isso aqui nós trouxemos apenas o que vai impactar na nossa discussão aqui. Então, pregão eletrônico, serviço de pintura, né, que é um serviço de engenharia, então estaria enquadrado aí, né, nós utilizaríamos como referência a linha A do inciso 2º do artigo 55 da Lei 14.133, ou seja, no caso de serviços e obras, o mínimo de 10 dias úteis contados, adotados os critérios de julgamento e menor preço, tá bom? Então, o primeiro entendimento é isso aí. Mas segundo entendimento que nós temos que aprender, né, e compreender, é como se faz essa contagem dos prazos. E a contagem dos prazos da nova lei, 14.133, está lá no artigo 183, quando a lei traz que os prazos previstos nessa lei serão computados com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. E traz mais o seguinte, observarão as seguintes disposições. Inciso primeiro, os prazos expressos em dias corridos serão computados de modo contínuo.
Os prazos expressos em meses ou anos serão computados de data a data. Os prazos expressos em dias úteis serão computados somente os dias em que ocorre expediente administrativo no órgão ou entidade competente. Então, juntando-se essa regra, nós temos que no artigo 55, quando fala que, no nosso caso, para o serviço de pintura, o prazo mínimo é de 10 dias úteis, então, primeiramente, é aplicado a regra do inciso 3º do artigo 83, que é o quê? Prazos expressos em dias úteis, tá bom? Entendeu? Isso aí, primeira questão. Né? Segunda questão, ser entendido. Logo em seguida, no parágrafo 1º, nós temos, então, uma outra regra que vai ser utilizada para definirmos se a nossa enquete está correta ou não. Primeiro, olha só, inciso primeiro. Salvo disposição em contrário, considera-se dia do começo do prazo, olha só, é a mesma expressão utilizada lá no artigo 183 do caput, quando fala que a contagem, os prazos serão contados com a exclusão do dia do começo, inclusão do dia do vencimento. Então, o parágrafo 1º define o que é dia do começo. Então, o dia do começo, considera-se dia do começo do prazo. Inciso 1º, o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação na internet. E inciso 2º, a data de juntada dos autos do aviso de recebimento quando a notificação for pelos correios. No nosso caso, nós temos um pregão eletrônico, então não se aplica aí o inciso 2º. Se aplica, então, o inciso 1º do artigo 83, que fala que, olha só, o dia do começo do prazo considera-se qual? O dia útil seguinte ao da disponibilização da informação da internet. Então, nós teremos que considerar que o prazo deverá observar que seja, no mínimo, 10 dias úteis, conforme artigo 55, que nós estamos vendo, né? Mínimo 10 dias úteis, excluindo o dia do começo, e esse dia do começo é o dia útil seguinte à disponibilização da informação na internet, incluindo o dia do vencimento. Olha só, meus amigos, parece ser, né, um pouco complicado, mas vamos ao nosso caso concreto, não é? Olha só, é importante entender muito e compreender isso aí. É um assunto que impactará consideravelmente na publicação dos editais. Então, a nossa enquete traz o seguinte: considerando as regras da nova lei, caso o edital seja publicado no dia 1º de junho na internet, então está disponibilizado 1º de junho de 2022 na internet, a sessão não poderá ocorrer antes do dia 16 de junho. Então, olha só, a enquete fala que foi disponibilizada na internet no dia 1º e questiona se poderá ocorrer, né? E que a sessão não poderá ocorrer antes do dia 16 de junho. Vamos, então, aplicar a regra do artigo 55 e do artigo 183 aqui no nosso calendário. Nós criamos aqui, olha, trazemos aqui um calendário onde nós temos exatamente a nossa enquete. Veja só, conforme a nossa enquete, o edital foi publicado, né, na internet dia 1º de junho. Olha aí, numa quarta-feira, tá? Então, o que é que a lei fala? Mínimo de 10 dias úteis, né? Mas só que o artigo 183 fala que, ó, exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. E a lei traz que, como é que se contabiliza, como é que é definido o dia do começo? É o dia o dia seguinte, não é? Nós vemos aqui, ó, vamos voltar. Primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação. Então, nós excluímos esse dia, o dia do começo. Então, pela nossa enquete, nós temos que publicou na internet no dia 1º. Então, se publicou na internet dia 1º, o dia do começo qual é? É o dia seguinte de disponibilização da internet. E como é que começa a contagem? Você exclui o dia do começo e inclui o dia do final. Então, nós começamos a contar dia 3, numa sexta-feira, não contabiliza 4 e 5 porque é sábado e domingo, e nós temos 6, 7, 8, 9, 10, não é? Contabilizando, não contabilizamos dia 11, nem dia 12, certo? Depois contabilizamos 13, 14, 15 e 16. Nós teremos aí, então, 10 dias úteis. Dia 3, dia 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 de junho. Tá bom? Então, olha a importância do entendimento das regras da nova lei de licitações e contratos. Nós temos que entender que os prazos agora não estão mais relacionados com o pregão, né, com modalidade, está relacionado com outros critérios,
né? E temos que entender também a regra do artigo 183, onde ele fala que você exclui o dia do começo, e esse dia do começo é o dia útil seguinte ao da disponibilização na internet, e inclui o dia do vencimento, tá bom? Vamos repetir, só para a gente fechar? Então, o pregão foi publicado na internet dia 1º, tá? O dia seguinte à publicação na internet é considerado como dia do começo, né? E a contagem do prazo você considera, excluindo o dia do começo, o dia seguinte, né? Então, excluir o dia 2, você começa dia 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e dia 16 de junho. Logo, nós temos aqui na nossa enquete a afirmação de que, considerando as regras da nova lei, caso o edital seja publicado dia 1º, a sessão pública não poderá ocorrer antes do dia 16, tá bom? E aí, está correta essa afirmação? Nós vimos então, meus amigos, que pela regra do artigo 55 com o artigo 183, está sim correta essa regra. Esse pregão não poderia a sessão ocorrer antes do dia 16 de junho, em virtude das novas regras de contagem de prazo. Então, sim, está correto? Sim. 51% dos colegas, então veja que é um tema bastante discutido, né? Tivemos aí quase um empate, né? 51% dos colegas marcaram sim, enquanto que 49% dos colegas marcaram não. A resposta correta é sim, está correta. Publicou dia 1º, considerando as novas regras, não poderá a sessão ocorrer antes do dia 16 de junho, tá bom? Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado. Tivemos quase 300 acessos na nossa enquete, né? Com muita participação, além dos colegas que vieram no direct participar. E aí a ideia é essa, a ideia é discutirmos licitações de contrato. Muito obrigado por quem vem, inclusive, no YouTube. Lembramos que além do Instagram, Leonardo Mota M _, nós temos um perfil no YouTube, um canal no YouTube, Leonardo Mota _. Temos nosso site, né, com muita informação de qualidade, leonardomotam.com.br, e temos o nosso grupo do Telegram. Clica lá na nossa bio, temos onde você vai me encontrar, inclusive, se você quiser vir participar do nosso grupo do Telegram e tirar sua dúvida lá dentro, gratuitamente, ou trazer, né, ou trazer sua experiência lá para o nosso grupo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Lembramos que estamos aí ainda com a venda do nosso curso EAD, nosso curso gravado com 8 módulos sobre dispensa, inexigibilidade de licitação, né, cujo preço, né, até o dia 31 de maio é de R$ 147,00, dividido em 5 vezes, né, com valor ainda um pouco de juros da plataforma de apenas R$ 32,09. A partir de junho esse valor será aumentado, então não perca a oportunidade de adquirir o nosso curso e assistir o momento que você quiser por prazo determinado e ainda vir participar no nosso grupo do Telegram e tirar sua dúvida, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e uma boa noite e até mais. Até o próximo domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.